A aula de hoje, ela é sobre o naturalismo no teatro, que eu estou chamando de realismo exacerbado, com base nas leituras que eu fiz. Eu entendo que foi assim que ele chegou nesse primeiro momento no Brasil, nessas primeiras experiências. Eu tenho que lembrar vocês que o naturalismo no teatro brasileiro, ele teve esse primeiro momento no Brasil, mas ele só foi, digamos assim, abraçado mesmo bem mais tarde, com a modernização do teatro brasileiro, mas ele chegou aqui, né, em tempo, digamos assim. Segundo José Dias, que é esse pesquisador que tem um livro maravilhoso, cheio de imagens de teatros, né, do Rio de Janeiro, do século XIX. Ele diz, e que eu compartilhei com vocês no Google Classroom, ele diz o seguinte: o Rio de Janeiro é um termômetro do teatro brasileiro. Um termômetro porque era lá que acontecia a efervescência do teatro naquele momento, né? Ainda é um pouco, né, gente? Assim, as nossas atividades teatrais, elas ainda estão bastante concentradas, né, nesse eixo hegemônico, digamos assim, Rio-São Paulo, né? É com bastante esforço que a gente vem se fazendo teatro e se fazendo ser reconhecido, né? Mas ainda tem assim uma produção bem forte, bem intensa nesse eixo Rio-São Paulo. As mudanças do teatro no Brasil em geral acompanham o desenvolvimento de acontecimentos históricos e, em suas variações, refletem a situação política, social e econômica em que a cultura brasileira se encontra. Se no Rio de Janeiro, ainda que capital, o panorama social é bastante provinciano, pode-se imaginar como seria o resto do Brasil nos primeiros anos do século XIX. De qualquer modo, não é em verdade dizer que o teatro foi o divertimento que, após a chegada da família real, mais conquistou os cariocas a ponto de se tornar o predileto até o final do século XIX. Então, o teatro ele tinha um lugar muito importante na nossa sociedade. De modo geral, os nossos autores dramáticos e as nossas plateias no final do século XIX preferiram as formas populares do teatro cômico musicado, operetas, mágica, revista de ano, comédias de costume, ao drama sério, voltado para a representação das mazelas sociais e humanas. A gente vai ter, né, na próxima aula, a gente vai estudar melhor o que seriam essas revistas de ano, o que são, digamos assim, o início do teatro de revistas no Brasil, que é um dos gêneros teatrais mais importantes da nossa história. Agora, para vocês terem uma ideia, assim, por cima, né, essas revistas de ano eram justamente peças teatrais que passavam em revista os principais acontecimentos do ano anterior. Elas, em geral, eram publicadas e representadas no início do ano seguinte, né? Então, por exemplo, uma revista que era publicada em janeiro de 1899, né, ela estava se referindo aos acontecimentos de 1898, só para dar um exemplo. E eu acho que, talvez vocês concordem comigo, que, na verdade, esse teatro cômico, ele ainda é, assim, o queridinho nacional, né? E é recorrente as pessoas falarem que gostam de comédias, que gostam de stand-up. Então, são gêneros que as pessoas realmente se interessam desde as origens do nosso teatro. Está vinculado com a história do nosso teatro. E, na verdade, nós, como artistas, como professores, como pesquisadores, a gente também não pode desconsiderar nem essa história e nem esse gosto, digamos assim, da população. Isso não quer dizer que a gente vai fazer teatro só para atender o que a grande maioria, né, as massas gostam, não é isso. Mas quando a gente vai pensar no nosso público-alvo, no trabalho que a gente vai produzir, a gente tem que levar em conta o nosso público, né?
e ter clareza. Se a gente vai fazer um trabalho muito hermético, quem vai ser o nosso público, né? Exatamente quem vai ser. E de alguma maneira, nós como professores, né, a gente tem que ir contribuindo para que os estudantes, os escolares, para que as pessoas ampliem um pouco o gosto delas, né? Eu acredito que nós, como professores, também temos esse papel, assim, né, de ajudar os nossos estudantes a gostar de algumas outras coisas também. Bom, entre o final do século XIX e o início do século XX, as elites intelectuais e artísticas não frequentavam habitualmente o teatro porque o que lhes era oferecido não correspondia aos seus apelos, o que somente acontecia com os elencos franceses, italianos ou portugueses que aqui passavam. Essa é uma fala da Vera Colasso, que está nesse livro, que ela vai falar justamente que é o teatro da União Operária. Ela é especialista nesse tema, teatro operário, que a gente vai ver na segunda parte da nossa aula. Mas, para falar de teatro operário, ela acaba fazendo uma introdução, inclusive porque o teatro do gênero naturalista era um gênero muito apreciado no teatro operário, né? Porque ele contribuía muito para que eles pudessem mostrar, digamos assim, os problemas para os quais eles queriam chamar a atenção nas peças deles. Agora, olha que interessante, né? As elites intelectuais e artísticas não frequentavam habitualmente o teatro porque o que lhes era oferecido não correspondia aos seus apelos. Tem dois elementos aqui nesse parágrafo que eu queria chamar a atenção de vocês. Uma é como as coisas não mudaram tanto, porque nós estamos no século XXI e muitas vezes nós que de alguma maneira também fazemos parte de uma elite intelectual e artística do país, já que a gente faz teatro, né? E faz teatro universitário, que a universidade ela ainda não está acessível para a grande maioria da população, muitas vezes nós também tendemos a, digamos assim, é o que o Pierre Bourdieu fala da distinção, né? A gente procura categorias para nos distinguir do gosto comum, né? Então, muitas vezes a gente também não gosta de um teatro, digamos assim, mais palatável. E isso também é uma forma de se distinguir, né? É o cult, né? É isso, né? Eu sou mais cult, eu tenho um gosto mais refinado, né? Esse tipo de coisa. E a outra coisa é que muitas vezes esse valor exacerbado para o que vem de fora e não conseguir olhar o valor daquilo que nos pertence. Sempre ficar achando que a produção estrangeira ela é melhor, ela tem mais qualidade. E às vezes não. Assim, claro, tem muitas coisas que eles fazem melhor ou que eles fazem há mais tempo. Mas você gostar de algo de fora não é sinônimo, ou não deveria ser sinônimo de não gostar do que é nosso, do que é de dentro. Né? Só que muitas vezes rola uma negação, não só em relação ao teatro, é muito comum, né? Ah, eu gosto do fulano, então por consequência eu não gosto do Beltrano. Bom, você poderia gostar dos dois, né? O fato de você gostar de alguém não quer dizer que você desgosta de outro, enfim. Mas a gente tende a fazer isso, né? A gente tende a negar, né? Sempre tá negando alguma coisa. E tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Sobretudo em relação ao teatro, né? Eu sempre acho que a gente pode valorizar bastante o que é nosso, os nossos teóricos latino-americanos, né? Usar eles como referência. Acho importante. E bom, e o Faria fala o seguinte: o teatro ligeiro não correspondia às expectativas da crítica da época.
que ansiava por uma atividade teatral vinculada aos movimentos literários naturalista e realista e desprezava a produção voltada para então incipiente mercado teatral brasileiro, que, segundo essa crítica, não teria preocupações artísticas mais elevadas, né? Então, essa coisa de, não, é chula, né? Essa produção é chula, é vulgar, né? Agora, o que é o naturalismo, né? Historicamente, o naturalismo é um movimento artístico que, por volta de 1880 e 1890, preconizava uma total reprodução de uma realidade não estilizada e embelezada. Esses elementos aqui são super importantes. Não estilizada e embelezada, né? Insiste nos aspectos materiais da existência humana, por extensão, estilo ou técnica que pretende reproduzir fotograficamente a realidade. Isso está no verbete naturalismo do dicionário de teatro do Patrício Pavis. Agora, ele fala várias coisas aqui que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é que num primeiro momento do naturalismo, eles estavam bastante apegados à ideia do que seria um conhecimento científico, né? Então, que as coisas tinham um valor, digamos assim, científico, né? Inclusive essa observação do ser humano. A outra questão é essa ideia de reproduzir fotograficamente a realidade. Então, a ideia de reprodução, a ideia de fatia de vida, a ideia de que na encenação, do ponto de vista da encenação, eu sou como uma espécie de voyeur de um acontecimento, né? Como, por exemplo, a cena do Amantes em Confinamento. Oi. Oi. Tudo bem? Mais ou menos eu. Nossa, eu tive um sono estranho. Acordei no susto, peguei no sono no sofá. Ainda tô um pouco lerdo. Tá de máscara em casa? Não. Eu fui no mercado e acabei esquecendo de tirar a máscara quando eu cheguei. Ela é uma cena bastante naturalista. Ela é uma cena naturalista. Ela é uma cena em que, no ensaio aberto, não é o caso do vídeo, né? Porque a gente vai, no final das contas, a gente vai produzir um vídeo teatral, porque o edital pede isso. Mas, na verdade, no ensaio aberto, o espectador, ou o nosso internauta, né? Não sei como é que a gente poderia se referir exatamente a isso, mas ele é um voyeur da situação. É como se ele estivesse espiando uma chamada entre dois amantes, né? E a gente busca tentar reproduzir mesmo fotograficamente essa realidade. É lógico que é uma realidade construída, porque tem iluminação, tem uma série de coisas. Por exemplo, mas a própria questão da atuação, né, de você poder virar de costas para a plateia, né? E Stanislavski, por exemplo, para quem quer saber com profundidade isso do ponto de vista da atuação, Stanislavski, que escreveu o livro A Preparação do Ator, a criação da personagem e a criação do papel, e ainda tem mais aquele livro dele, né, que é Minha Vida na Arte, que é uma espécie de diário. Ele, digamos assim, a metodologia de trabalho de formação de ator, acho que é a mais completa que a gente tem até hoje. Ele escreveu esse material com base no trabalho que ele já tinha tido ao longo da vida, né? No teatro familiar que ele fazia. O pai dele era muito rico. O pai dele era muito rico, acho que era um industrial, uma coisa assim. E ele tinha até um teatrinho na casa de campo dele. Ele era um homem de bastante posse, assim. E depois ele teve um grupo de teatro que chamava Círculo Alecheiev, que o nome dele é Alecheiev, né? Círculo Alecheiev. E aí, em 1898, ele cria, então, o Teatro de Arte de Moscou junto com o Danchenko. Quando ele cria o Teatro de Moscou, ele começa a elaborar, então, todo esse material
falando sobre essa metodologia do ator. E tem vários conceitos ali que ele aborda. Por exemplo, o ser mágico, né, que se fosse comigo, né, se isso estivesse acontecendo de verdade, se essa personagem, sei lá, fosse real, como é que eu faria, né? Então, ser mágico que ele diz, tem vários outros conceitos que ele fala, por exemplo, ele fala sobre a solidão em cena, o ator ser capaz de estar no meio de uma multidão e ao mesmo tempo estar totalmente só, né? Ele fala sobre a necessidade de observação, a necessidade de concentração. São vários aspectos que ele aborda do ponto de vista da interpretação no material dele. Bom, nesse período, justamente, a gente pode verificar o interesse pela ilusão da realidade no teatro. É essa a ideia, a ilusão de realidade, né? Tanto por Stanislavski no TAN, como também por André Antoine na França, com o Teatro Libre, calcado ainda nas ideias de Émile Zola, que Émile Zola, ele tem um material, que eu só tenho a fotocópia, que do meu tempo de graduação, quando eu era da graduação, eu só conseguia fotocopiar os materiais, né? E ele tem esse texto aqui, ó, o romance experimental e o naturalismo no teatro. Ele canta as pedras, digamos assim, para o pessoal do teatro. Eu até separei uns trechinhos desse livro dele para ler para vocês hoje aqui. Bom, aí, aqui, né, o Zola fala o seguinte: espero que se coloquem de pé no teatro homens de carne e osso, tomados da realidade e analisados cientificamente, sem nenhuma mentira. Espero que nos libertem das personagens fictícias, desses símbolos convencionais da virtude e do vício, que não tem nenhum valor com documentos humanos. Espero que os meios determinem as personagens e que as personagens ajam segundo a lógica dos fatos, combinada com a lógica do seu próprio temperamento. Espero que não haja mais escamoteação de nenhuma espécie. Espero que não nos contem mais histórias inaceitáveis. Espero que abandonem as receitas conhecidas, as fórmulas cansadas de servir, as lágrimas, os risos fáceis. Espero que uma obra dramática, desembaraçada das declamações, liberta das palavras enfáticas e dos grandes sentimentos, tenha a alta moralidade do real e seja a lição terrível de uma investigação sincera. Espero, enfim, que a evolução feita no romance termine no teatro, que se retorne à própria origem da ciência e da arte modernas, ao estudo da natureza, à anatomia do homem, à pintura da vida, num relato exato, tanto mais original e vigoroso que ninguém ainda ousou arriscá-lo no palco. Então, o naturalismo, ele surge justamente no romance, e do romance ele vai para o teatro. E uma das características das peças teatrais que a gente vai ver naturalistas, elas são que adaptações de romances. Algumas adaptações feitas pelos próprios romancistas, como, por exemplo, Émile Zola adapta alguns romances dele ao teatro, né? Transforma em dramaturgia, e assim também acontece no Brasil. Bom, quais eram as tendências da época, né? Porque antes do naturalismo no teatro, tem um outro movimento que antecede, que é o realismo histórico. O realismo histórico, ele contribui muito para o desenvolvimento desse naturalismo em cena. Do ponto de vista da encenação, do ponto de vista da organização dos grupos teatrais da época, né? Porque não é só uma estética, é um modo de vida, é um modo de encarar o teatro, é um modo de se relacionar em grupo, essas mudanças, né? Não é só assim, agora tem um movimento estético aí que é o naturalismo, vamos experimentar essa linguagem. Não é só dessa maneira que funciona, tem todas as questões também de organização mesmo, de quem faz teatro, né?
Então, essa reprodução da realidade em cena é uma influência direta da companhia do Duque George de Saxe-Meiningen, que diz respeito ao quê? O respeito ao texto. Então, eram coisas que eles falavam, né? Respeitar o texto, um realismo histórico, uma reconstituição ambiental, essa ideia, né, de você reconstituir o ambiente, e até então isso não acontecia no teatro, né? Nesse primeiro momento, as personagens, elas vestiam roupas para estar bem em cena, para estarem bonitas, né? A estrela da companhia queria estar bonita, o cenário tinha alguns objetos, mas não tinha uma preocupação de reconstruir aquele ambiente historicamente. Então, por exemplo, na primeira peça do Teatro de Arte de Moscou, que eu vou mostrar uma imagem mais adiante para vocês, que é de Kizar Fyodor, toda Stanislavski, a trupe dele, eles vão para o interior da Rússia, em brechós, em feiras, conseguir objetos, conseguir coisas para deixar assim, o mais próximo possível do que seria esse período, né, desse Kizar Fyodor, né, Kizar, tipo, imperador, né. Agora, quando você for ler as obras do Stanislavski, você vai ver que aí ele vai para um outro caminho também, né? Ele aprofunda essa ideia, porque ele vai falar do quanto esse figurino específico, do quanto esse cenário específico, isso vai influenciar diretamente no trabalho do ator, na construção da personagem, né? Em como que isso dá suporte para o ator. Bom, a criação de uma ilusão cênica. Agora, o Stanislavski ele não trabalhou só com essa estética, né? Ele não trabalhou só com a estética naturalista, digamos assim. Ele trabalhou com outras estéticas, enfim, outros movimentos. Ele, inclusive, foi um apoiador de Meyerhold, que foi discípulo dele, um discípulo rebelde, digamos assim. E ele financiou na década de 20 uma parte das pesquisas do Meyerhold, ajudando ele a abrir um estúdio para ele poder ensaiar. Mas, enfim, isso daí já é uma outra história para vocês verem a história do teatro mundial, né? Nesse momento, já com a companhia do Duque de Saxe-Meiningen, há uma antecipação dos princípios da quarta parede. Agora, a gente viu na aula passada, por exemplo, que esses princípios da quarta parede, eles já estavam apontados lá no realismo, nas experiências do realismo teatral no Brasil, né? Papéis enquanto personagens vivas, né? Aí entram várias questões, gente. A necessidade de decorar um texto, né? Respondendo a pergunta que a Sumaya fez, por exemplo, necessidade de decorar um texto, né? Que o ponto era uma figura muito comum, né? Então, com esse tipo de estética, isso vai ficando assim impossível, né? Consistência lógica da concepção cênica. Aqui é uma imagem, né, do Duque de Saxe-Meiningen, né? Essa companhia teatral sediada no Teatro da Corte da cidade de Meiningen, com grande esplendor em 1874 e 1890, né? Contou com a importante colaboração do Kronek, né? Então esse foi um cara assim que era uma espécie de diretor, né? Diretor de cena. Influenciou e estimulou o trabalho de importantes encenadores do século XX, como Stanislavski e Antoine, como eu já falei antes, né? Aqui uma imagem que eu prometi para vocês que eu ia mostrar, então vejam, painel de fundo, os figurinos, tudo com muito detalhe, tudo muito rico, né? Do ponto de vista do texto teatral, quem trabalhou, assim, quem teve uma grande influência no trabalho do Stanislavski foi o Anton Chekhov, né? Stanislavski montou vários textos do Chekhov.
E depois o próprio Meyerhold chegou a montar textos do Tchekhov já com outras propostas estéticas. E aí Stanislavski, por exemplo, essa é a primeira montagem, né, de 1898, mas depois, logo no início do século XX, ele montou Tilvânia, ele montou As Gaivotas, ele montou As Três Irmãs, vários textos do Anton Tchekhov, que ele montou com esse caráter, né, de naturalismo, e daí, no início, assim, ele e o Tchekhov tinham um pouco até de discordância, digamos assim, porque o Stanislavski exagerava bastante. Então, aí, por exemplo, era para ter pássaros, aí o Stanislavski queria sonoplastia de pássaros, né, queria criar toda essa ambientação mesmo, né, enfim, para dar um exemplo, né. Não tinha aquela coisa do teatro elisabetano, né, que seria totalmente diferente, né, que o ator diria, ouço pássaros, pronto, automaticamente todo mundo já está ouvindo pássaros, né, Stanislavski começa a colocar tudo. E aí tem alguns críticos, digamos assim, que eles vão falar qual é o problema. Se você dá tudo pronto, você começa a limitar a possibilidade de imaginação do espectador. Mas eu entendo que isso foi importante do ponto de vista histórico, né? Isso teve uma importância naquela época, para depois a gente começar a negar isso, mas já com toda a herança que o Stanislavski deixou. Mas naquele momento foi importante esse trabalho que ele fez, né? De exagerar, de experimentar tudo isso, enfim. Bom, os três principais elementos que caracterizam as representações naturalistas são o meio, o cenário, né? A língua, ou seja, a linguagem usada mesmo pelas personagens. É uma linguagem verossímil, uma linguagem que pode ser, uma linguagem que não é rebuscada, a não ser que a personagem for extremamente rebuscada, mas ela é uma linguagem compatível com a personagem que está se representando. E a interpretação do ator, né? Quer dizer, a interpretação do ator é fundamental para o naturalismo acontecer. Quando a cena requeria, o ator voltava as costas para a plateia. A primeira lei da direção cênica era não mais o efeito pictórico frontal, né? Porque antes as pessoas só ficavam de frente, né? Voltado para o espectador, mas a posição relativa dos atores exigida pelo curso da ação e pelo diálogo. E aqui a gente tem um outro elemento super importante, que é a ação, né? Que é o Stanislavski, ele chama muita atenção para esse elemento, que é o ator, na verdade, trabalha com ações. Ele levanta ações, né? E aí, no decorrer do século XX, tem vários estudos a partir desses apontamentos do Stanislavski sobre a ação, e nós vamos chegar a essa ideia, digamos assim, sobretudo influenciada pelo trabalho do Grotowski, pelo trabalho do Barba, o trabalho do Peter Brook. Nós vamos chegar nessa ideia, o quê? De partitura de ações. Que a antropologia teatral vai se debruçar muito sobre isso, nessa ideia de partitura de ações. Só que a origem dessa história toda está lá no Stanislavski, quando ele fala das ações. E, na verdade, se a gente for ser mais, assim, né, está lá desde Aristóteles, né? Só que Aristóteles está falando do ponto de vista do texto. E o grande barato, assim, do trabalho do Stanislavski é que ele vai puxar tudo para o ator, né? Tudo do ponto de vista da atuação. Qual é o impacto disso do ponto de vista do ator? E, consequentemente, da encenação, porque ele fala que, bom, tudo isso interfere no trabalho do ator. Eis, portanto, as duas fórmulas em presença, segundo Émile Zola, a forma naturalista, que faz do teatro o estudo e a pintura da vida, e a fórmula convencional, que dele faz um puro divertimento do espírito,
uma especulação intelectual, uma arte de equilíbrio e simetria, regulada segundo certo código. No fundo, tudo depende da ideia que se tem de uma literatura, da literatura dramática em particular. Se admite que uma literatura é apenas uma investigação sobre as coisas e sobre os seres, feita por espíritos originais, é-se naturalista. Tenho muito mais gosto pela verdade, essa ideia de verdade, né? No lugar de um teatro de fabricação, teremos um teatro de observação. Então, esse é um ponto também que ele coloca muito, na observação da realidade. Agora, Brecht também, depois, nas décadas de 20 e 30, vai chamar muita atenção para essa coisa da observação, mas já com outros propósitos, que são os propósitos, digamos assim, do distanciamento, né, de gerar estranhamento. Mas, para ter um estranhamento, você precisa de uma aproximação. Então, ele não nega, por exemplo, princípios stanislavskianos como ser mágico. Bom, e aí, a partir dessa provocação, né, do Émile Zola, né, que ele fala que ele quer ver a verdade em cena, né, que ele não quer ver puro divertimento, eu faço essa pergunta para vocês, né? O que leva vocês ao teatro, né? O que vocês gostam de assistir no teatro? Por que vocês fazem teatro, né? Queria saber um pouco de vocês, por que vocês fazem teatro? O que vocês estão interessados nesse negócio? O que vocês gostam de assistir? Quando vocês podem, vocês vão assistir o quê? O que interessa a vocês? O romance O Mulato, de Aloysio de Azevedo, cujos temas centrais são o preconceito racial, a escravidão, a hipocrisia do clero e o provincianismo, marca o início do naturalismo no Brasil, um movimento teatral de baixa adesão e bastante combatido no final do século XX. Né, Não, só uma coisa interessante, né, que o Mulato foi escrito um pouco antes de ser promulgada a Lei Áurea, né? Então, assim, o movimento do país estava bem, assim, dos abolicionistas, né, bem ao redor dessa questão. Basicamente, a personagem é como se ele fosse um filho bastardo, digamos assim, de um homem branco com uma mulher negra, né? E aí ele acaba indo morar fora, e quando ele volta, ele se apaixona por uma prima, e ela é branca, e aí, enfim, o romance deles não é aceito, ele acaba sendo assassinado, e ela casa com o próprio assassino dele, que era o cara que a família dela queria que ela casasse, né? Então, o texto, assim, ele é bem sanguinário, né? Ele é bem cruel, e ele chama atenção para essa coisa enfim, para essa questão do racismo mesmo. Aqui tem uma imagem de uma versão da Companhia Maranhense, Grau Teatro da Inconstância, né, dentro da programação da 7ª Mostra do Sesc de Artes, né? Então, uma versão mais contemporânea, digamos assim, de Um Mulato. Bom, o Aloysio Azevedo, né, além dele ter trabalhado na própria adaptação do Mulato, que é o texto era dele, né, em 1874, lembrando assim, né, que esse termo era usado antes, mas hoje esse termo a gente não usa, né, porque mulato está se referindo a uma pessoa parda, mas etimologicamente a palavra mulato ela faz menção à mula, né, então é algo que a gente enfim, né, equivocado, né. Em colaboração com outro irmão dele, né, que era o Arthur Azevedo, que também era escritor, ele escreveu Os Doidos, Flor de Lis, Casa de Orates, enfim, vários textos. Também escreveu em colaboração com o pintor Venenos que Curam, o Caboclo, enfim, escreveu vários textos teatrais. Aqui, o espetáculo Bertoleza, adaptação de O Curtiço, do Aloysio Azevedo, sob direção de Anderson Claudi.
Bom, a adaptação teatral do romance O Primo Basílio, em 1878, de Eça de Queiroz, feita por Cardoso de Menezes, encenada pelo Furtado Coelho, foi o principal ator realista no Brasil, né? Ele era português, mas radicado aqui no Brasil. E então essa representação do Primo Basílio no Teatro Cassino marca a estreia do naturalismo no teatro brasileiro. Entretanto, segundo Faria, provavelmente em 1878, quando estreou o Primo Basílio aqui, o termo naturalista ainda não estava em voga no Brasil. Certamente eles se referiam como realismo, né? Ao cabo de 5 ou 6 apresentações, saiu de cartaz, sem ter conseguido a aprovação da crítica especializada ou do público. O fracasso parece ter ocorrido por conta da inexperiência de Cardoso de Menezes, que não conseguiu vencer as dificuldades de se transpor um romance como Primo Basílio para o palco. Então, aqui a imagem aí de o Primo Basílio sob direção da Juliana Munique no Teatro Molière, em Salvador. Bom, as portas para as obras naturalistas se abriram, de fato, em 1880, com a montagem de Furtado Coelho da obra Teresa Raquin, de Emílio Zola, no Teatro Lucinda. Escandalizava muita gente com seus temas, situações, personagens e linguagem mais solta, porque outro aspecto do naturalismo era justamente as temáticas, né? O adultério, enfim, o casamento, a família, né? Temas que eram caros para eles, né? E aqui uma imagem da atriz Ismênia dos Santos, por volta de 1890, que atuou em Naná, que é uma obra do Emílio Zola. E é isso, né? Muitas vezes o naturalismo era vencido pelos velhos recursos, né? Porque a gente olha assim a expressão dela e a tendência é que isso aqui está muito mais próximo de uma interpretação romântica, digamos assim, né? Do que uma interpretação naturalista propriamente dita, né? Por esse gestual dela, né? Muito né? Bom, o Antoine no Brasil, o grande barato, né, saber que André Antoine, que é um cara dos principais representantes do naturalismo mundial, né, diretor do Teatro Livre, esteve no Brasil. Então, no artigo André Antoine no Brasil, a polêmica com Arthur Azevedo, que é um texto, inclusive, que eu disponibilizei para vocês no Google Classroom, o Faria conta que a vinda do Antoine e da sua trupe ao Rio de Janeiro foi o principal acontecimento teatral do ano de 1903. Então, olha como a gente também estava, assim, em sintonia com o que estava acontecendo no mundo, né? Porque eu confesso que eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar com mais profundidade. Quando eu era estudante de graduação, muitas vezes, pelas aulas, certamente, de história que eu tinha, que antigamente a história ela não era tão documental quanto é hoje, né? Hoje, quando a gente vai trabalhar com fatos históricos, a gente traz muito a palavra de um autor, né, um pesquisador da área, um especialista, um documento, uma foto. Antigamente não era bem assim que funcionava, tanto que eu, por exemplo, meus trabalhos escolares de infância eram com base em enciclopédias, né, e a enciclopédia não dizia a fonte, né, me contava uma história, né, e era isso. E eu tinha a sensação, quando eu tinha 20 anos, que o Brasil era um lugar assim super atrasado, que tudo que acontecia aqui estava em descompasso com o que estava acontecendo pelo mundo, que tudo aqui chegava depois. Olha, mas não era bem assim que a banda tocava, né? Quando a gente vê que Antoine esteve aqui em 1903. Então, eles, entre os dias 1º e 26 de julho, eles ocuparam o Teatro Lírico, onde representaram nada mais, nada menos do que
29 peças. Gente, é coisa pra caramba, né? De vários autores, como Ibsen, né? Aqui tem uma imagem de Em Família, da esquerda para a direita, então os personagens aqui que, enfim, não preciso ler os nomes dos personagens, né? Mas aqui é só para... Aqui justamente está o Antoine, né? Em cena. O próprio Antoine. Aí tem um comentário dele, né? Citado nesse texto do Faria, que ele fala o seguinte: apresentamo-nos, entretanto, ao vosso julgamento, os meus camaradas e eu, em condições verdadeiramente, muito especialmente defeituosas. Ele não gostou muito de se apresentar no Brasil. Esse recinto de ópera ou de circo, uma crítica, né, os nossos teatros de ópera também, as dimensões dessa sala, que eram salas pequenas, né, tudo aqui nos embaraça e prejudica. As peças e as personagens que vos tentamos exibir ficam forçosamente incompletas, sem a sua atmosfera, o seu meio, a sua perfeita encenação. Esses cenários são ridículos e, entretanto, nada se torna mais preciso a essas obras de vida e de realidade nas quais a decoração, aqui como lá, deve representar o papel que as descrições representam no romance. Alguns cenários que dificultosamente pudemos trazer, porque esse material não tinha sido feito para viajar, na ilusória esperança de reconstituir, uma vez ao menos diante dos vossos olhos, um pouco da vida de uma peça, desapareceram aqui lugubramente afogados em trevas. Achamo-nos completamente privados do essencial, da própria alma do teatro, a luz. Só ela pode dar cor a um cenário, a sua extensão, as suas perspectivas. A luz atua fisicamente no espectador, como o poema o sugestiona. Sem ela, não pode haver uma peça exercer a sua íntima significação, né? Então, ele ficou assim revoltadíssimo, né, com a carência, com o espaço, né, com as dimensões, com a carência, com a precariedade, digamos assim, dos edifícios locais. Até hoje, né, quando um grupo vai viajar para se apresentar, ele não leva tudo, né? Ele leva alguma coisa significativa e ele conta com a produção local do Brasil. Então, aqui nessa fala dele tem várias coisas. Uma que ele dá indícios desses teatros que eram muito precários. E, enfim, foram 29 peças, né? Cada uma delas tinha uma realidade que eles queriam mostrar em cena, né? Cada um tinha uma história, digamos assim. E a luz que tinha não ajudava, né? Então tinha tudo, né? Tinha luz, tinha o cenário, a produção local não funcionava bem, devia ter problemas acústicos, devia ser segundo as palavras dele, deve ter sido um fiasco, né? Aqui é um spot de luz criado em 1904, que a gente pode ter uma ideia de como é que era um spot de luz naquela época. Olha, a luz elétrica ela foi usada pela primeira vez no teatro brasileiro em 1884, então imagina que isso aqui foi recente, né? Ele esteve aqui em 1903, era pouco tempo, né, que a gente estava usando luz. Aqui. Na encenação da revista do ano, Um Mandarim, de Arthur Azevedo e Moreira Sampaio. Foi somente após viajar para a Europa e assistir às revistas de ano francesas originais que o autor Arthur Azevedo conseguiu atingir o público brasileiro, tornando-se um dos mais importantes comediógrafos da sua época. Não é só um comentário assim, em relação a ele, né? Então, como Antoine não teve imitadores no Brasil, o naturalismo teatral não fez escola em nossos palcos, que permaneceram distantes dos movimentos de vanguarda e da modernização que tomou conta do teatro europeu nas 3 primeiras décadas do século XX. Apenas nos anos de 1940 e 50, com o surgimento das primeiras companhias teatrais modernas, os comediantes e o Teatro Popular de Arte, no Rio de Janeiro, o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, e o Teatro de Arena, que a gente vai ver mais adiante, né, em São Paulo, nossos teatros reencontraram o naturalismo, compreendido agora como um realismo
extremado, por isso que eu usei esse termo, né, realismo exacerbado, não como um movimento artístico ligado ao conhecimento científico. Então tem uma diferençazinha, né? Bom, é aqui as referências que eu utilizei para construir essa aula, né? Que é o livro da Margot Bertoldi, História Mundial do Teatro, capítulos desse livro, né? História do Teatro Brasileiro, volume 1. Usei mais de um capítulo, não um capítulo escrito pelo Rubens José de Souza e pelo próprio João Roberto Faria. Utilizei um artigo, né, que está disponível no Google Classroom, que é André Antônio no Brasil, polêmica com Arthur Azevedo, que está na Sala Preta, que é um periódico super importante, produzido pela USP. Usei esse livro aqui, que eu também disponibilizei logo nas primeiras aulas para vocês no Google Classroom, né, que é Teatros do Rio. Também usei esse dicionário do teatro brasileiro, dicionário do teatro, do Patrício Pavis. Esse artigo aqui, né, Teatro de Revista e Representação Social do Feminino no início do século XX, e ainda a obra O Romance Experimental e o Naturalismo no Teatro, que eu recomendo muito vocês lerem, né, sobretudo o capítulo O Naturalismo no Teatro, do Émile Zola, para poderem ter assim, uma ideia mais integral das ideias dele, né. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem bem. Tchau, queridos, queridas.